Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1. Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem, a morte de Saul na versão de um jovem amalequita. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, versículo 1 até o versículo 16. 2 Samuel 1, versículo 1 ao 16. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" Ele disse: "Eu fugi do acampamento israelita." "Conte o que foi que aconteceu", disse Davi. "O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos", disse o moço. "Saul e seu filho Jonatas também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi. O moço respondeu assim: "Acontece que eu cheguei por acaso ao monte Giboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou e me chamou, e eu respondi: 'Aqui estou, Senhor.' Saul perguntou quem eu era. Eu respondi que era amalequita. Aí ele disse: 'Fui ferido gravemente e estou morrendo. Vem aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele, a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor." Versículo 11. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram, jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido a notícia: "De onde você é?" "Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na terra", respondeu ele. "Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?" perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o." O homem atacou a amalequita e o matou. Davi disse ao amalequita: "O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido do Senhor." Amém? Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, primeiro eu quero te louvar por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor nesta noite e por esses momentos que nós dedicamos para cantar em tua honra, para exaltar o Senhor em sua glória. Eu quero pedir mais uma vez a ti, Senhor, debaixo da tua graça, na força do teu Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida para transmitir esta palavra que está no meu coração para a tua igreja. E que todos aqueles que estão aqui reunidos, aqueles que estão acompanhando a reunião à distância, possam ouvi-la, possam recebê-la da parte do Senhor. E que teu Espírito Santo ministre a cada um de nós segundo a tua vontade. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava, semana passada, às vezes eu tenho o costume de dormir ouvindo a Bíblia falada, né? Eu gosto muito de colocar a Bíblia falada
e fico ouvindo a voz do Cid Moreira, me faz dormir. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ouvir. E num desses dias, semana passada, de madrugada, a Bíblia ainda estava falando, né? Fone no meu ouvido, eu acordei e estava sendo lido exatamente estes versículos que eu acabei de ler com os irmãos. E naquele momento eu pude entender que Deus estava ali também falando ao meu coração através da sua palavra. E eu gostaria de compartilhar algumas verdades, algumas lições com vocês a partir desse texto. Esse capítulo, ele conta a história da morte de Saul na versão de um jovem amalequita. E nos ensina algumas lições importantes sobre o poder das palavras. Aquilo que você diz, aquilo que eu digo, pode resultar em vida ou em morte. Tudo depende daquilo que nós falamos. Tem um ditado popular que diz assim, talvez vocês já ouviram: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu penso que a história desse rapaz reflete exatamente este ditado, como também reflete as palavras de Jesus lá em Mateus, quando Jesus fala assim que por tuas palavras você será justificado e por tuas palavras você será condenado. Agora, para nós entendermos esse texto, a gente precisa voltar alguns capítulos na Bíblia, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 29, para nós entendermos ali o momento em que Deus impede Davi de estar na batalha, onde Saul, Jonatas, seus filhos e vários soldados perderam a vida. Nesta época, Davi estava no exílio, e ele estava em companhia do rei Aquis, o rei filisteu, que subiu para a batalha contra Saul e o seu exército, e Davi estava com eles. Provavelmente Davi estava preocupado, porque como um exilado, tendo que lutar ao lado dos filisteus contra Saul, não era uma situação muito boa. Mas acontece que Deus está sempre guiando a vida daqueles a quem ele chama. Então os comandantes filisteus disseram para o rei: olha, o que este israelita e seus homens estão fazendo aqui conosco? Eles não podem subir à guerra conosco, porque pode ser que durante a batalha eles mudem de lado e decidam nos matar. Então o rei, ele dá uma ordem para que Davi voltasse para a terra onde ele e seus homens ficavam, na terra de Ziklag, ou Ziklag. E eles voltam para esta cidade. E é interessante que quando Davi e seus homens voltam para a cidade, eles chegam lá, a cidade estava em ruína. Porque nesse interim que eles saem para ir à batalha com os filisteus contra Saul e o seu exército, os amalequitas, percebendo que a cidade estava desprotegida, invadiram a cidade e levaram as mulheres, as crianças, os jovens e os velhos que estavam lá como prisioneiros de guerra, e levaram também os pertences deles. Então, quando Davi chega na cidade e ele vê aquela situação, ele consulta o Senhor, e Deus diz para ele ir à batalha contra os amalequitas. Note que Davi deveria estar na batalha de Saul, mas agora ele vai para uma batalha contra os amalequitas. Ele persegue os amalequitas, encontra eles no caminho com a ajuda de um escravo egípcio que foi deixado para trás para morrer. Ele resgata as pessoas que tinham sido levados prisioneiros. Ele traz consigo seus despojos de guerra. Davi reparte tudo aquilo que ele tomou dos amalequitas com seus 600 soldados, e ele reserva uma parte dessas riquezas tomadas dos inimigos e envia para os líderes das cidades de Judá que ajudaram Davi a fugir de Saul. Eu vejo aqui, embora não seja esse o foco da mensagem, mas eu percebo aqui em Davi um espírito de gratidão, de reconhecimento das pessoas que ajudaram ele na sua trajetória.
Porque na primeira conquista que ele tem numa batalha, ele não fica com todos os despojos, mas ele faz questão de distribuí-los, não só com seus soldados que estavam ali, mas ele também pede para levar um pouco para cada líder que o ajudou no momento de aflição. Então, eu diria para os irmãos que a gente aprende com Davi aqui também a importância da gratidão, do reconhecimento das pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e nos ajudaram. Outro detalhe importante é que enquanto Davi e os seus homens estavam lutando contra os amalequitas, Saul e o seu exército estavam lutando em Gilboa contra os filisteus. E nesta batalha entre Saul e os filisteus, ele acaba morrendo, assim como também os seus filhos e os seus soldados. No dia seguinte, depois da morte de Saul e da vitória de Davi sobre os amalequitas, Davi está numa guerra, Saul está em outra. Davi volta para a cidade vitorioso, todo alegre, porque conquistaram a guerra, venceram a guerra. E enquanto Davi está celebrando a sua vitória, do outro lado, em Gilboa, os filisteus estavam humilhando o corpo de Saul e de seus filhos, profanando-os. Os filisteus pegaram Saul e seus filhos, cortaram a cabeça deles, levaram eles até os portões da cidade, penduraram o corpo dele e a cabeça numa estaca e deixaram ali para mostrar que eles venceram a guerra, ou seja, profanaram, humilharam o rei de Israel e todo o exército israelita. É nesse cenário, eu estou contando um pouco de história para a gente entender, porque a gente vai aprendendo com a história. É nesses dois cenários que vai surgir a figura de um jovem que se apresenta como amalequita. Porque antes que os filisteus levassem o corpo de Saul, esse rapaz, ele está ali andando no campo de guerra, saqueando os corpos, tirando alguns pertences, e ele se depara com um corpo inerte de Saul, a coroa do rei ao lado. Então ele pega a coroa de Saul, ele pega o bracelete do rei e vê ali uma oportunidade para obter alguma vantagem. Quando Davi chega na cidade de Ziclag, cantando, adorando ao Senhor, feliz com seus soldados pela vitória, aparece a figura desse jovem que está vindo da batalha. E a Bíblia diz assim que para mostrar a sua tristeza, olha a sutileza desse rapaz. Ele rasga as suas roupas, ele joga terra na cabeça para passar uma impressão de que estava triste e de luto pela morte de Saul. Então ele vai contar para Davi como que ele encontrou Saul, e na sua versão ele diz que Saul estava apoiado em sua lança, os filisteus estavam se aproximando, ele cria todo um cenário. Saul chama ele e pede para ele, sendo um amalequita, que era inimigo mortal de Israel, Saul pede para o inimigo matá-lo e ele atende o pedido do rei e mata Saul. Vejam que o relato desse moço é de uma criatividade impressionante. Os detalhes que ele cria desta cena hipotética ou fictícia que ele criou, e ele conta para Davi com um propósito de alcançar, quem sabe, um favor do rei. Então ele traz a coroa, ele traz o bracelete, ele entrega para Davi, o que prova que ele deveria realmente estar no campo de batalha. Ele tinha ali a coroa e o bracelete do rei. Mas a verdade é que ele nada mais era do que um saqueador, em nossa linguagem coloquial, um bandidinho,
que estava no campo de batalha, que se aproveita da situação e rouba o cadáver. A explicação para esta mentira que ele criou é que provavelmente quando ele vê ali a coroa e o bracelete do rei, ele fala assim: Davi vai ser o próximo rei, então eu vou me aproveitar, se aproximando de Davi. Eu vou contar uma história para ele. Saul era inimigo de Davi, declarado. Eu vou contar para Davi que eu matei Saul. Davi vai ficar feliz e vai me recompensar. Se você for olhar na Bíblia, por que eu estou falando que esse relato não é verdadeiro? Porque se você ler na Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 10, ou se você ler em 1 Samuel, capítulo 31, você vai ver que, na verdade, Saul, ele se suicidou. O próprio rei Saul, ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Então ninguém matou Saul, ele se suicidou. Mas o rapaz aqui agora, ele está contando uma história fictícia, querendo obter vantagem. O que eu disse? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então espere que você vai entender. Mas vamos pensar um pouquinho na história de Saul. Gente, que sina. Eu estava meditando nesta palavra e pensando o seguinte, lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus deu uma ordem para Saul. Se você ler aí na tua Bíblia, você vai ver que Deus disse para Saul o seguinte, que ele deveria destruir todos os amalequitas. Aliás, esta ordem vem desde Moisés atrás, quando os amalequitas lutaram contra Israel, e o Senhor falou assim para Moisés: tem que acabar com esse povo é encardido. Esse povo vai perseguir vocês, vão tentar destruir vocês, então antes que o inimigo destrua vocês, vocês precisam destruí-los. Moisés não fez, os que vieram depois dele não fizeram. Quando Saul assume como rei, Deus fala para Saul: Saul, você precisa resolver. E Saul não mata todos os amalequitas. E por causa disso ele é reprovado pelo Senhor. E agora, na hora da sua morte, vamos considerar que fosse verdade a história do rapaz, Saul sendo morto na mão de um amalequita que não deveria existir, porque ele deveria ter exterminado eles da face da terra. O amalequita, então, não tirou a vida de Saul. Foi o próprio Saul que tirou. Mas ele tem toda essa ideia, esse conceito formado. Isso me chama a atenção para o fator mentira. Quando alguém tentando criar uma história, uma situação, para obter alguma vantagem, pode se dar mal. Porque o amalequita não sabia nada sobre Davi. Ele sabia que Saul odiava Davi, mas ele não sabia quem era Davi. Então, provavelmente, ele estava imaginando o seguinte aqui: se Saul odeia Davi, Davi odeia Saul. É a lógica, não é assim que a gente pensa? Se alguém chega para você e fala assim: eu odeio fulano, você já pensa logo que o outro também o odeia. Então ele está baseado nesse conceito de que se Saul é inimigo de Davi, Davi é inimigo de Saul. Mas ele não sabe que Davi era diferente, que Davi era um homem de Deus. Que Davi sabia quem eram os amalequitas, inimigos declarados do povo de Deus. Então, quando ele conta a história para o rei, eu estou tentando imaginar a cena aqui. O sujeito com a cabeça cheia de terra para dizer: lutei, né? Olha, roupa rasgada, eu estou com o coração partido pela morte do rei. E quando ele conta a história, talvez esperando que Davi lhe desse um abraço, que Davi, quem sabe, levantasse a mão dele diante do povo e falasse: está aqui um homem valente, olha que resolveu os meus problemas, matou Saul. Mas o que acontece é diferente. Quando ele termina de contar a história, Davi se curva, rasga as suas vestes. Os homens de Davi rasgam as suas vestes e começam a chorar e passam o dia inteiro chorando a morte de Saul. O amalequita deve ter ficado assustado com esta situação. Porque nós vamos ver adiante que ele vai dizer para Davi que ele morava ali nos arredores de Israel.
E se ele de fato fosse um estrangeiro morando em Israel, ele provavelmente saberia que um judeu verdadeiro, jamais deixaria o corpo inerte do seu rei no campo de batalha. Que se fosse um judeu ou um estrangeiro vivendo em Israel, que tivesse respeito pela unção que estava sobre Saul como rei, ele teria no campo de batalha, ao invés de se preocupar com coroa, ele teria tirado o corpo do rei e de seus filhos dali, para que eles não fossem desonrados pelos inimigos. Então, esse jovem que se classifica como amalequita, porque há um outro detalhe importante, vai anotando aí as mentiras dele. Não existe como confirmar se ele realmente era amalequita, ou se ele quis dizer que era amalequita, apenas para poder também ganhar alguma vantagem com Davi. Quando ele afirma para Davi e fala, eu sou filho de estrangeiro, é porque ele percebe que a coisa mudou. Porque o mentiroso, anote isso aí, o mentiroso, ele está sempre criando uma mentira sobre outra mentira. Então ele conta a história, Davi não elogia, Davi não honra, Davi não aplaude, Davi chora. E aí ele deve ter pensado, qual a próxima mentira que eu vou contar? Já sei, eu vou falar para o rei que eu sou amalequita, mas eu sou estrangeiro. Eu moro em Israel, porque na lei de Moisés, o estrangeiro que morava em Israel tinha os mesmos direitos legais que o judeu. Então ele era julgado pela lei dos judeus. E ao dizer, eu sou um estrangeiro, mas eu moro com vocês, Davi deveria usar de misericórdia com ele. Mas vamos voltar um pouco para a história de Davi e ver como que Davi vai agir nesse cenário. Davi, ele age como um verdadeiro rei, um homem de Deus, fazendo um julgamento justo. Qual foi o julgamento de Davi? Ele interrogou o rapaz e o sentenciou à morte. Eu anotei aqui 3 razões porque eu acredito que Davi tenha sentenciado esse rapaz à morte. Primeiro, se o amalequita mentiu, vamos partir do pressuposto que ele mentiu. O fato dele ter inventado uma história sobre a morte de Saul em batalha mostra que o coração dele era mau, que o coração dele era depravado. Tanto que Davi vai dizer, foram as suas palavras que te condenaram. Ou seja, você matou o ungido de Deus. A sentença de Davi, ela nos leva lá para Lucas 19, 22, a parábola dos servos que estavam trabalhando na mina, que quando o patrão retorna e eles vão prestar contas, um dos servos, ele usa do pressuposto dizendo assim, eu sei que o Senhor é muito duro, que o Senhor é cruel, que o Senhor age com rigor, então eu preferi não fazer nada, está aqui a mina. O que o patrão respondeu para ele? Você é mau, eu vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Olha a razão por que precisamos ter cuidado com as palavras. Porque nós somos julgados pelas nossas palavras. Segundo, Deus, então Davi, ele não estava errado, ele agiu com honestidade, com justiça. Primeiro, porque se o cara mentiu, ele estava pagando pelo que ele disse. Segundo, Deus tinha ordenado que os amalequitas tinham que ser destruídos. Então o sujeito disse para Davi que ele é o quê? Um amalequita. O que o rei ia fazer? Corta a cabeça dele. O Senhor tinha dito para ele, não é para deixar amalequita vivo. Então se Davi matou ele por ele ser amalequita, Davi também acertou. Porque era a ordem de Deus e Davi estava simplesmente obedecendo a ordem de Deus. E o terceiro é que quando Davi sentencia o amalequita à morte, Davi mostra para o povo de Israel, para o seu povo, que ele seria um rei justo, vingando a morte de Saul e de seus filhos publicamente. Então, de toda forma que Davi agisse, Davi ele age com consciência, com honestidade. A atitude egoísta do amalequita foram as suas palavras que o sentenciou à morte. Ele vê, ao ver em Saul a oportunidade de obter alguma vantagem, essa atitude do amalequita me leva a pensar sobre os dias de hoje, pessoas que se aproveitam da desgraça alheia para obter sucesso pessoal.
A pessoa que vê o outro sofrendo. Esta mensagem eu compartilhei um pouco com alguns irmãos para buscar mais subsídios de nossos irmãos, e eu disse para um irmão, é como você pegar aquela pessoa que está endividada, e ela precisa pagar a dívida e não tem dinheiro, mas ela tem um bem que vale um valor X. E aí a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu vou te dar, sei lá, 1/3 do que vale. E a pessoa no seu desespero acaba aceitando aquilo. Isso é aproveitar-se da desgraça alheia. Esse rapaz, ele aproveita, a atitude dele é uma atitude egoísta. É uma atitude egoísta porque ele pensa que Davi ficaria feliz por ter tirado Saul do seu caminho. Talvez tem gente que pensaria assim, ele estava certo. Afinal de contas, Saul queria matar Davi. E agora, Saul está morto, quem matou Saul está na frente de Davi. Foi por causa de Saul, gente, que Davi ficou 10 anos fugido no exílio. Você sabe o que é isso? Davi teve que se fingir de louco. Davi teve que se esconder nas cavernas. Davi teve que buscar refúgio no meio dos inimigos. Davi passou por desprezo, por vergonha, 10 anos de sofrimento fugindo de Saul para não ser morto por Saul. E agora alguém chega para ele e diz assim, eu matei Saul para você. Qual seria a sua reação? Se alguém que te oprime, se alguém que te fez sofrer ou está te fazendo sofrer, de repente você recebe a notícia, alguém dizendo assim, fulano de tal morreu. O que você faria? Você pularia? Você faria uma festa? Você diria bem feito? Tem alguns até que falam assim, foi Deus que fez justiça. Eu me lembro uma vez, numa reunião há muitos anos aqui na igreja, de uma pregadora que disse que orou para Deus matar a vizinha dela. E Deus matou. Glória a Deus. Misericórdia. Davi é um verdadeiro homem de Deus. Porque apesar de tudo que ele sofreu nas mãos de Saul, ao saber da destruição, da vergonha, da desonra de Saul e de seus filhos, o coração de Davi é um coração de um homem de Deus, e ele fica partido, ele chora, ele lamenta, porque aquele que serve ao Senhor, que tem um coração centrado em Deus, não se alegra com a injustiça, não se alegra com a desgraça dos outros, não se alegra com a vergonha dos outros, ainda que eles tenham te perseguido. O amalequita não sabia que o tempo de exílio, o tempo difícil que Davi viveu, o tornou mais resiliente, o tornou mais forte em sua fé. Davi cresce na fé na aflição. Davi cresce na fé durante a perseguição. Tudo aquilo que Davi estava passando era Deus trabalhando nele, para desenvolver em Davi um coração piedoso, para mostrar a Davi a realidade de um povo que ele haveria de governar, que Saul não conhecia. Davi vai tratar no seu exército com homens que eram devedores, homens que tinham sido rejeitados. Davi vai tratar com pessoas que eram consideradas como escória, e quando ele trata com essas pessoas, Deus estava ensinando para Davi que para ser rei ele precisava ter um bom coração. Deus estava preparando ele para ser rei. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmão. Se você está passando por perseguição, pode ser lá no trabalho, né? Tem irmão que ora a Deus para Deus abrir a porta e depois fica orando para Deus fechar. Não é assim? Senhor, eu não aguento aquele chefe, né? Calma. Deus está te tornando mais forte. Deus está te preparando para coisas maiores. Então o Davi pós-exílio não é o Davi que ouve o gigante clamando lá, chamando para a briga e já vai para a briga. O Davi pós-exílio é um homem sensato. Ele é uma pessoa
que quer ganhar o coração do povo, não com a imposição, não com a violência, mas com o amor. O Davi do presente, o Davi pós-exílio, ele é um Davi cauteloso, ele é um Davi que tem maturidade, ele é um Davi que tem sabedoria, que tem paciência e que não tem pressa de assumir a sua posição de rei, porque ele sabe que a unção estava sobre ele, mas que haveria um tempo certo em que Deus o colocaria à frente da nação. Lá no Salmo 78, versículo 72, diz assim, que Deus escolheu Davi para ser rei sobre o seu povo, e que Davi cuidou do povo com dedicação e dirigiu o povo com sabedoria. Então a atitude de Davi, ela vai nos ensinar alguns princípios morais que devem reger a vida de pessoas que são de Deus. Porque Davi, ele aprende que ele não deveria viver para si mesmo, não deveria ser egoísta. Mas Davi aprende que ele precisava viver de acordo com a vontade de Deus, tanto que as orações de Davi é sempre assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Guia-me pelo vale da aflição. Porque Davi sabia da importância de contar com a presença de Deus. Então talvez o amalequita estava ali esperando que Davi fosse esse tipo de pessoa, sabe, que tivesse o trono como obsessão. Porque tem gente, irmãos, que recebe unção, chamado, e já quer virar o bambambam. É assim ou não é? Tem gente que não pode ouvir um profeta dizer assim: Deus te escolheu, Deus te chamou para ser, que o cara já quer ser. Não sabe esperar o tempo de Deus. Davi não é assim. Mas o amalequita, na visão do estrangeiro, Davi, ele achava que Davi era um cara que estava louco para sentar no trono. Ele achava que Davi era um cara que estava louco para ver Saul morto. Talvez ele pensou assim que Davi poderia ser um cara que ia pensar o seguinte, né? Bom, Saul teve o que merecia, né? Irmão, se você já falou isso alguma vez, se arrepende. Porque tem gente que é assim, né? Ah, fulano de tal está sofrendo, está doente, enfermidade, né? Aquelas enfermidades crônicas, né? Está condenado à morte. Bem feito, merece. Não, Davi não é esse tipo de pessoa. A canção de Davi, eu não vou ler a canção de Davi que ele fez para Saul, para os seus filhos e para os valentes de Israel, mas ele faz uma canção onde ele demonstra respeito por Saul. Aí me veio uma pergunta: como é que Davi mudou tanto, gente? Como que Davi se transformou neste homem, né, que surpreende o amalequita, que surpreende a todos à sua volta? Como que Davi, ele muda a sua vida e começa a ser governado por esses princípios morais de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus? Davi se tornou assim, porque ele aprendeu com Deus no vale da aflição, como ele deveria ser para ser um homem segundo o coração de Deus. Você quer aprender? Você quer desenvolver essas características boas que Davi tinha? Então aprenda, é no vale da aflição que o Senhor nos molda e nos capacita para se tornar uma pessoa segundo o coração dele. Lá no Salmo 143, versículo 9 e 10, ele fala assim na sua oração: ó Senhor, livra-me dos meus inimigos. E no versículo seguinte ele fala assim: tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Ele pede por livramento, mas ele não quer agir com as suas próprias mãos. Ele pede por livramento, mas ele não quer fazer justiça. Ele pede por livramento, mas ele também pede a Deus: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, a estar no centro do teu querer. E ele diz assim: porque o teu espírito é bom para mim. Davi tinha mais um princípio que a gente não pode esquecer, que ele cita nessa passagem: o ungido de Deus tem que ser tratado com respeito. Eu vou repetir para você. O ungido de Deus tem que ser tratado com respeito. Quando o moço diz que matou Saul, o que ele pergunta para ele? Como você se atreveu?
a tocar no ungido do Senhor. Lá no Salmo 105, versículo 15, que é um salmo atribuído a Davi, ele diz assim: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Então Davi, ele tinha esse princípio também, que uma pessoa chamada por Deus, separada por Deus, era uma pessoa especial, que se ela cometesse alguma falha, ela deveria ser tratada por Deus e não por ele. Tem muita gente na igreja tocando nos ungidos de Deus, querendo resolver coisas que não cabem a eles. Como que a gente vai entender esse princípio que Davi aprendeu? Primeiro a gente precisa entender o que é ser ungido de Deus. Quem é ungido aqui nessa noite, meu Deus? Todos vocês, gente. Alguém fala assim, é ungido de Deus, é só o pastor. Não. E eu vou te mostrar na Bíblia que não é só o pastor. Nós precisamos entender o que significa ser ungido por Deus. Ungido quer dizer separado pelo Senhor. No Antigo Testamento eram algumas pessoas ungidas e separadas, mas no Novo Testamento todo crente é ungido do Senhor. Lá em 1 Coríntios 1, 21, 22, Paulo fala assim: o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é quem? Deus. Ou seja, nós fomos ungidos. Ele fala mais ainda, ele não só ungiu, como também nos selou com o seu Espírito Santo. Então, se você é um homem, uma mulher de Deus ungido, se você reconhece a unção na vida do teu irmão, da tua irmã também, não toque nos ungidos do Senhor. Esse é um princípio que Davi traz consigo. E ele ensina para o povo a importância de respeitar os ungidos do Senhor. Estou quase terminando esta mensagem, mas tem 3 lições aqui que eu quero, para finalizar essa mensagem, trazer para os irmãos. 3 lições que eu aprendi. Na verdade eu aprendi um monte, mas eu vou falar só de 3, que eu considero mais importante. A primeira, eu já disse no decorrer da mensagem: não use a desgraça alheia, não use o sofrimento dos outros, a derrota dos outros, como meio para obter vantagem pessoal. Não se vanglorie. Aproveitar-se da ruína de alguém para obter vantagem é pecado. E olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 24, 17 e 18. Deus pode mudar o quadro daquele que está sofrendo. Deus pode inverter a situação para fazer você sofrer com vergonha. Então não fale mal de ninguém, porque pode ser que aquele de quem você fala mal hoje, amanhã você vai ter que comer no prato dele. Está lá em Provérbios: não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso. Deus não vai gostar, está na Bíblia. E Ele poderá parar de castigar o seu inimigo. Então essa história de ficar dizendo assim, bem feito porque fulano merece, bem feito porque fulano é Deus pesando a mão, porque Deus, cuidado. Porque Deus pode não gostar da sua atitude. Deus pode tirar a mão ali do sofrimento e pode restaurar a pessoa, e depois ele vai ficar sabendo que você falou mal dele. Segunda lição: não se vanglorie com a mentira. Vocês conhecem aquele ditado que a mentira tem pernas longas? Quem conhece? Não? E aquele outro, a mentira tem perna curta? Ah, esse vocês conhecem, está na Bíblia. Está lá em Provérbios 12, 19. Só que não é perna, é vida curta. A Bíblia diz assim: a mentira tem vida curta. Ou seja, a mentira não dura para sempre. Porque o rapaz, ele conta uma mentira esperando receber elogios de Davi. Quando ele termina de contar, Davi chora. E aí ele precisa criar uma outra mentira para tentar se escapar. Só que nessa outra mentira, ele deixa escapar que ele era amalequita. E havia uma sentença de morte sobre os amalequitas. Então Davi falou: nossa, o Senhor mandou matar e o cara vem aqui na minha frente para morrer, então, gente, passa a faca nele. Desculpe usar essa expressão, mas estou falando do Antigo Testamento. Não é para fazer isso no Novo, não. Então a mentira não resiste à verdade. Não crie uma mentira para encobrir outra mentira.
E terceiro, esse é o mais importante, aí eu vou terminar a palavra com essa terceira lição que eu aprendo. Se você puder, anote aí na sua memória, no seu papelzinho para você não esquecer. Tuas palavras selam o teu destino. Eu vou repetir. Tuas palavras selam o teu destino. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz. Já que eu estou falando muito de ditado, comecei contando um ditado e já contei outro. Tem um outro ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Esse também tem uma certa base bíblica e eu vou mostrar para vocês. Porque quando a gente fala demais, a gente pode trazer maldição sobre nós. Se aquele rapaz, ele tivesse chegado para Davi, sido sincero e falado: olha, rei, não deu tempo de esconder o corpo do rei porque os inimigos estavam vindo, mas eu consegui resgatar pelo menos a coroa e o bracelete dele. Davi talvez tivesse honrado o rapaz, mas ele quis contar uma mentira, que depois precisou contar uma outra mentira, e o final de tudo isso, Davi disse para ele assim: as tuas palavras te condenaram, foi você quem disse. Não foi Davi, não foi ninguém que falou, foi ele mesmo que disse. E Davi falou: é por causa das tuas palavras. Irmãos, tem muita gente sofrendo por causa das palavras. Tem muitas amizades se acabando, tem muitos relacionamentos se destruindo, tem muito crente se desviando, tem muita gente indo para o inferno por causa das palavras. Jesus disse: as tuas palavras podem justificar como pode te condenar. Então não esqueça disso. As tuas palavras, as minhas palavras, vão selar o nosso destino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter aprendido nesta noite algumas lições com a história de um jovem amalequita. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Eu convido você para se colocar em pé. Eu quero orar contigo neste momento. Eu não sei qual parte da história mais te interessou. Eu não sei qual personagem você representa nessa história. O Saul, que teve a triste sina de não matar os inimigos que deveria, e depois, na história, ser lembrado, ainda que por mentira, de ter sido morto por um desses inimigos. Davi, o homem que aprende no vale da aflição e se torna uma pessoa segundo o coração de Deus. Ou o jovem que se autocondena por causa das suas palavras. Quem é você nessa história? Que o Senhor nos abençoe. Eu te convido para fechar os olhos e orar ao Senhor neste momento. Deus, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor tem colocado nesta noite no meu coração. E que tenha o Senhor compartilhado com a tua igreja. Também quero, Senhor, pedir neste momento que o teu Espírito Santo que habita em nossos corações nos ajude, nos ensine a compreender e aceitar a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos dê um coração segundo a tua vontade, como Davi, e que possamos aprender, Senhor, não somente respeitar aqueles que são ungidos pelo Senhor, mas agir com justiça em cada situação. Senhor, guarda os nossos ouvidos da mentira, dos lábios enganosos. Guarda, Senhor, o nosso coração da amargura, do rancor, do espírito de vingança. Senhor, e faz de nós homens e mulheres que tenham um coração que te agrada. Que o Senhor nos ajude a cada dia e que nós possamos, Senhor, caminhando contigo, andando contigo, aprender mais e mais a tua vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você sente que esta palavra falou contigo, dá um glória a Deus aí. Amém. Podem tomar assento.